Orgulho, né? Mas ninguém quer vestir a camisa da cruz, do Calvário, né? As pessoas têm o orgulho de vestir uma camisa amarela da seleção brasileira, mas não têm o orgulho de levar a cruz daquele que morreu e ressuscitou no terceiro dia. Bom dia, mulher. As pessoas não têm orgulho, né? Não têm orgulho de carregar a cruz, mas têm orgulho de carregar uma camisa amarela de futebol. Só Jesus na causa. Louvado seja. O carro vai entrar aí. Esperem vocês aí, hein? Eita, Jesus. Segura um pouquinho aí, que ele vai entrar aqui, ó. Tá, meu querido? Vai em nome de Jesus. Ô, glória. Vamos ler a palavra. As pessoas têm orgulho e tanta coisa, mas de Cristo não tem o orgulho de carregar a cruz do Calvário. Oh, glória a Deus. As pessoas estão adulterando em tantas coisas. As pessoas estão em adultério em tantas coisas, tem todo tipo de adultério. Mas as pessoas não abrem os olhos, né? Não querem abrir os olhos. Porque o adultério tem todo tipo de adultério. Oh, glória a Deus. Louvado seja. Provérbio capítulo 5. Filho meu, presta atenção às minhas palavras de sabedoria e inclina os teus ouvidos para com o prendedor e o meu discernimento. Assim manterás o bom senso e os teus lábios guardarão e o conhecimento, enquanto os lábios da mulher imoral são sedutores, destilam mel e a sua voz é mais suave do que o azeite e contudo no final é amargo. Você tem que estar atento quando as coisas vêm para você e achando que está tudo bem, que está tudo ótimo. Cuidado para não ser amargo. Às vezes você está num prazer, às vezes você está nos prazeres, tudo bem, né? Mas só que depois vai vir um amargo. As pessoas gostam dos prazeres, mas depois vem as consequências, vem o amargo. É por isso que a palavra de Deus diz: cuidado, fica atento com as conversas bonitas, com as conversas torpes, com as conversas que vai fazer isso, que vai fazer aquilo. Mas só que é só o prazer naquele momento. Mas depois vem o amargo e as consequências. Do que você tem feito para sair dessas enganações, desta mentira? Porque tudo vem de acordo com as consequências que o ser humano faz. Bom dia, em paz. Vem de acordo com as consequências do que o ser humano faz. Deu para entender? Buscai ao Senhor, porque os prazeres podem te dar agora. Pode ser os prazeres na cama, os prazeres de enganações, de mentira, os prazeres de enganar um, enganar outro. Tem todo tipo de prazeres, mas só que vem a conta chega, as consequências chegam. Deu para entender? É por isso que Deus está alertando: saia dos prazeres enquanto há tempo, porque depois no final vai vir um amargo. Amém, mulher? Fica atento, abre os olhos, porque tudo está se cumprindo na palavra do Senhor. Você pode estar nos prazeres agora, participando dos prazeres da mentira, da enganação,
da prostituição. Mas depois vem o amargo. Ah, eu fiz isso, não era para fazer. Ah, não era para ter feito isso, mas fez. Sabe por quê? Porque os prazeres te dá agora. Mas depois vem as consequências. Eita glória! Né, irmão? Eita Jesus! Você pode estar nos prazeres agora. Nos prazeres da vida. Mas depois vem o amargo. Jesus, Ele está te dando a oportunidade para largar o amargo da vida, para largar a enganação deste mundo. Porque muitos estão nos prazeres, mas depois vem o amargo, vem as consequências. E será tarde demais para aqueles que ficou na vida de prazeres e enganações. Vem os amargos, larga isso enquanto há tempo. Buscai ao Senhor enquanto há tempo. Louvado seja Deus. Amém, meu querido. O texto que nós estamos lendo fala que o conselho contra a imoralidade, e diz assim a palavra: porquanto os lábios da mulher imoral são sedutores e desfilam mel suave em sua voz, e é mais suave que o azeite, e contudo no final é amargo como fel. Vou ler de novo para você entender. Porquanto os lábios da mulher imoral são sedutores e desfilam mel suave, a sua voz é mais suave que o azeite, e contudo no final é amargo como fel, afiada como uma espada de dois gumes. Seus pés correm para a morte, e os seus passos conduzem diretamente ao inferno. Ela não reflete sobre o perigo de andar por trilhas tortuosas e não consegue enxergar o caminho da vida. Quando fala mulher, a gente está falando de homem e mulher. Os caminhos tortuosos, os caminhos de enganações, os caminhos de prostituição, os caminhos de enganação, os caminhos que levam você para o lugar de tormento, que é o inferno. Buscai a Deus, se arrependei vós, porque o tempo se aproxima. Muitos estão nos prazeres do mundo, mas depois vem o amargo. O amargo vem as consequências. Muitos estão orgulhosos de vestir as suas camisas de futebol, mas ninguém tem orgulho. Mas ninguém tem o orgulho de carregar a cruz que Jesus levou para salvar a humanidade. Ninguém quer levar sua cruz. As consequências vêm, os problemas vêm, as dificuldades vêm, as doenças vêm. O que está acontecendo na Venezuela é a palavra de Deus se cumprindo. Doenças, terremotos em vários lugares. Tudo está se cumprindo. Bom dia, mulher. Bem, benção. A palavra de Deus está se cumprindo. Os terremotos vão aumentar, as doenças vão aumentar, tudo vai aumentar na terra. E o que você tem feito para fazer uma aliança com Jesus? O que você tem feito para entregar a tua vida para Cristo? Oh, glória! Ei, Jesus maravilhoso e poderoso e eterno. E andar por trilhas tortuosas e não consegue enxergar o caminho da vida. Agora, portanto, meu filho, dai-me ouvidos,
e não tem desvies das palavras da minha boca. Afasta o teu caminho da mulher adúltera, e não se aproximes da porta da sua casa, para que não entregues aos outros a tua honra, tampouco a tua própria vida. E algum homem cruel, violento, para que dos seus bens não se afastem os estranhos, afaste o estranho e outros se enriqueçam à custa do teu trabalho, enriqueça e venha a te queixar, gemer no final da vida, quando o teu corpo perder o esplendor e o vigor e abandonar a tua carne, e então murmurarás: como recebei a disciplina com meu coração desprezou a repreensão e não quis ouvir os meus mestres, e nem dei atenção aos que ensinavam. Cheguei a muito próximo da ruína e completa vista de toda a comunidade. Portanto, bebe a água da tua própria fonte e saciai a tua sede, e com as águas que brotam do teu próprio poço. Porque deixar que os teus ribeiros transbordem pelas ruas, e a tua fonte pelas praças. Você está vendo que aqui a palavra de Deus diz que nós devemos ser guiados pelo caminho e pelas águas do Criador. Bom dia, meu querido. Nós devemos estar caminhando, trilhando o caminho do nosso Senhor Jesus de Nazaré. Mas as pessoas não querem trilhar o caminho de Deus. As pessoas preferem trilhar o caminho do mal, o caminho da mentira, o caminho da enganação, o caminho da riqueza, o caminho de tantas coisas que vai levar você à perdição. E o texto que nós estamos lendo, temos que estar atentos sobre os conselhos, sobre as enganações, tanto de homem e de mulher, que não obedece à palavra do Senhor. Você tem que estar atento com as armadilhas do inimigo, porque o inimigo ele veio para enganar, matar e destruir. Fica atento. O homem não quer estar atento com as enganações do inimigo. O homem não quer estar atento com o que vai acontecer ainda nesta terra. Trilha o caminho de Deus, busca o caminho do Senhor, se arrependei enquanto atento, porque a hora chegará, porque haverá um acerto de conta, todos vão prestar conta, porque o caminho da sedução, o caminho da prostituição, o caminho das festas, o caminho das bebedeiras vai levar você para o caminho de tormento e para o inferno. Você escolhe. Você escolhe o caminho que você quer. E diz assim a palavra: e as fontes pelas praças, que tais mananciais sejam exclusivamente os teus, jamais divididos com quem quer que seja. Bendita seja a tua fonte, e alegrar-te sobremaneira com a tua esposa, e se fez feliz com a moça com quem casaste. A gazela ardrosa, coças graciosas que os seus
os seios da tua esposa sempre te fartem de prazer, e o seu amor te estás de carinho, e todos os dias de tua vida. Por qual a razão, filho meu, andarias descontrolados atrás de uma mulher imoral, porque acariciai outros seios que não os dê a tua esposa? O caminho do homem estão diante dos olhos do Senhor, e ele examinará atentamente todos os seus passos. Quanto aos perversos, são as suas próprias iniquidades. Quem amarraram o fazem prisioneiro das ondas do seu pecado. Com toda a certeza, ele morrerá por falta de controle e andará inseguro e cambialmente por conta de sua insensatez. É melhor você obedecer a Deus, é melhor você obedecer a tua esposa, antes que você venha sofrer as consequências. Tem homens que não ouvem a esposa, tem homens que não obedecem a esposa, tem homens que não obedecem a palavra de Deus, porque aí vem a sedução, mas no final vai ser amargo. As pessoas conduzem para os seus caminhos de enganação, um caminho de derrota, porque não deu ouvido à palavra do Senhor. Dá ouvido a Deus, ouve a palavra do Senhor, e se arrependei vós dos seus caminhos, porque o tempo se aproxima. Tem o texto que nós lemos em Provérbios, capítulo 5. Ficai atento com a sedução e a língua daquele ou daquela que vive querendo te tragar para te levar para um lugar de tormento. Dá ouvido à sua esposa dentro de casa. Não dá ouvido às bandejas que está na rua, não. Ouve a palavra de Deus. Entrega teu caminho ao Senhor, porque tudo está se aproximando. Tudo está se cumprindo na palavra daquele que está no trono branco. A palavra de Deus é bem clara, irmão. Ficai atento, vigiai com a sedução das mentiras que está na rua. Valoriza a tua mulher dentro de casa. Valoriza a sua mulher dentro de casa. Porque o texto que nós terminamos de ler é que nós temos que valorizar aquele ou aquela que está do teu lado. Busca Deus, se arrependei vós, porque o tempo se aproxima. Vamos, porque o tempo não nos espera.